Olá, caríssimos irmãos, que a doce e serena paz do divino e amado Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre. E é com grata satisfação, com grata alegria, que mais uma vez estamos aqui para dar continuidade às reflexões, ao trabalho de divulgação doutrinária que é realizado no Núcleo Espírita Alta de Souza, casa muito querida da qual faço parte, sou uma das trabalhadoras voluntárias. Me chamo Soraya Barros e o NEAS, como carinhosamente é chamado por nós, trabalhadores voluntários, ele está situado no bairro do IPSEP, na cidade de Recife, estado de Pernambuco. E hoje, dando continuidade com o trabalho de divulgação doutrinária, nós temos para a reflexão da noite de hoje o item que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, a nova era, item 9 a 11. Então, recebemos com imensa alegria esse tema que é muito atual. Vai ser discorrido, quem puder depois fazer uma leitura do capítulo para aprofundamento, para ampliação do entendimento, pois o tempo que nós temos não nos permite abranger de forma mais profunda, de forma mais ampla, todo o conteúdo. Então vamos buscar aqui trazer alguns pontos para que possamos juntos refletir sobre uma questão tão importante, uma das, porque são várias as questões contidas nas obras da doutrina dos Espíritos que nos proporcionam essas reflexões, os entendimentos de que tanto necessitamos. Mas antes mesmo de iniciarmos as nossas reflexões, eu gostaria de convidar a todos os irmãos que nos acompanham neste instante. Gostaria de antes saudá-los a todos com um abraço, mesmo que virtual, desejar a todos uma excelente noite, ou um excelente dia, ou uma excelente tarde, dependendo do horário que estarão tendo acesso a este conteúdo, mas gostaria de convidá-los para que juntos possamos realizar, como de costume, uma prece, uma oração, para poder assim nos tranquilizarmos, nos equilibrarmos e dar início ao trabalho que nos foi solicitado. Deus Pai de infinita bondade, amor, justiça e misericórdia, Jesus, Mestre dos Mestres, queridos mentores, amigos, aqui mais uma vez nos encontramos felizes pela oportunidade bendita que nos foi concedida de poder estarmos em contato mais uma vez com a sua doutrina, Pai, de amor, de esclarecimento e de consolo às nossas dores, aos nossos sofrimentos, às nossas amarguras. Pedimos a esses benfeitores amigos o amparo bendito para este momento atual, para o momento que estaremos reunidos refletindo sobre esses ensinamentos e também para os nossos momentos individuais, íntimos, que enfrentamos tantas mudanças, tantas dificuldades, tantos desafios, que possamos sentir a sua presença amiga, Senhor, a presença amiga através desses mensageiros amigos que zelam por cada um de nós, fortalecendo as nossas energias, renovando a nossa esperança e sustentando as nossas fraquezas.
Ilumina-nos a todos, Pai, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. O nosso tema está contido lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, a nova era. E aí eu vou ler um trechinho para que a gente possa começar a entender, né, o que ele nos traz, o que é trazido neste item 9, né, para que a gente possa daí começar a desenvolver a nossa reflexão. Então, um espírito israelita, Mulhouse, em 1861, ele nos diz assim: Deus é único. Moisés é o espírito que Deus enviou em missão para torná-lo conhecido, não somente dos hebreus, mas também dos povos pagãos. Deus serviu-se do povo hebreu para se revelar aos homens, por Moisés e os profetas. As contrariedades e o sofrimento da vida por que passavam os hebreus destinavam-se a impressionar as nações e fazer cair o véu que encobria as coisas divinas aos homens. Então, nesse primeiro parágrafo, ele já traz bastante informação para a gente. Ele já nos fala, né, a respeito de que o Deus é um Deus único, né, deixa bem claro para nós, né, que Deus ele é uma afirmação que ele nos faz, né, que Deus é único. Por que ele traz essa afirmação? Porque nós sabemos que antes de Moisés e a época de Moisés, os povos daquela época, eles cultuavam vários deuses. Então, existia, né, aquela crença de vários deuses. E aí, Moisés, ele já vem e nos traz, né, essa orientação, esse entendimento de que Deus é único. Existe apenas um Deus. Então ele já vai orientando, né, meio que colocando ali as coisas nos seus devidos lugares. Ele vem meio que preparando o terreno, né, para que os hebreus pudessem começar a perceber esse Deus. Quem era esse Deus? Né? O que esse Deus traria? Então, Moisés já começa a trabalhar ali aquele povo em relação a essas leis divinas. E traz todos os mandamentos, né? Ele traz os 10 mandamentos para que pudesse ter ali uma base, pudesse ter ali um roteiro, digamos assim, para que eles seguissem, eles se orientassem e, de certa forma, pudessem mudar a forma pela qual até então eles vinham vivendo, vinham se relacionando. E então, ele vai adequando essas leis conforme a necessidade, devido ali ainda a crueldade, a ignorância, né, a violência, né, que pulsava ainda muito forte dentre aquela comunidade, aquele povo, né. Houve a necessidade de Moisés fazer essa adequação nessas leis, né, trazendo algo mais forte, mais soberano, para que eles tivessem aquele respeito. Então precisava, porque eram homens ainda muito violentos, muito ignorantes. Então não tinha como trazer aquele Deus de amor, aquele Deus de bondade, aquele Deus de misericórdia, de perdão. Teria que ser algo que mostrasse a eles que eles estavam equivocados e que eles precisavam respeitar aquele Deus, né, cumprir aqueles desígnios, né, senão eles teriam algum tipo de punição. Então, para que eles respeitassem, era preciso fazer, né, aquela adequação, e aí se criou, né, aquela imagem daquele Deus, né, rígido, daquele Deus punitivo, daquele Deus vingativo, daquele Deus rancoroso. Mas foi a forma, né, necessária àquela época para que freassem ali aqueles
instintos ainda tão grotescos. E aí nós começamos a perceber, né, a diferença de um período e outro. Então, antes de Moisés, era tudo daquela forma desregrada, né, tresloucada, digamos assim. E aí, quando Moisés vem, né, ele começa a tentar organizar, a tentar amenizar, né, colocar uma ordem, tenta buscar colocar uma ordem para que as coisas pudessem fluir. E aí, após Moisés, nós recebemos Jesus, né, o enviado de Deus, o seu Filho, né, que ele manda para que pudéssemos conviver com ele, aprender com ele e seguir os exemplos. E aí Jesus vem e nos diz que ele não veio destruir a lei, mas que ele veio fazer com que ela se cumprisse. Então, ele vem, né, ele organiza aquela estrutura que Moisés tinha trazido, né, porque as leis divinas, elas são imutáveis. As leis humanas, as leis de Moisés, elas perecem porque elas se renovam, mas as leis de Deus, elas permanecem, elas são imutáveis. Então, quando ele vem dizer que ele não veio, né, destruir a lei, e sim veio fazer com que essa lei se cumprisse, ele está justamente nos esclarecendo de que aquela forma rude que nós trazíamos naquela época, a forma como nos comportávamos, a ignorância que nós tínhamos, ela precisava ser transformada, ela precisava ser mudada. Então, aqueles homens que não se respeitavam, né, que não pensavam no seu semelhante, que tinham aquela necessidade de conquistar cada vez mais poder, mais riqueza, né, a qualquer custo, aquilo precisava ser mudado. Nós precisávamos compreender que não era isso que Deus esperava de nós. E não é isso que Ele espera ainda de nós. Então Jesus vem com uma nova proposta, mostrando que nós precisamos nos respeitar, que nós precisamos nos amar, que nós precisamos nos auxiliar. E aí ele começa a mostrar ali para todo aquele povo, né, através da sua brandura, através da sua tranquilidade, da sua doçura, ele começa a realizar as curas, ele começa a esclarecer aquelas almas tão sofridas, tão doloridas, tão necessitadas. Ele traz a esperança, ele traz o consolo, ele ensina através de histórias, através de parábolas, e ele vai esclarecendo, e ele vai conquistando, e ele vai atraindo para junto dele aqueles que serão os que vão dar continuidade aos seus ensinamentos. E a cada discípulo que ele ali vai atraindo, vai buscando para junto de si, ele conhece a cada um daqueles, como ele conhece a todos aqueles que estão ali ao seu derredor, da mesma forma que ele nos conhece. Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas necessidades, da nossa capacidade. E ali ele orienta, ele educa, ele é o mestre, porque ele vai mostrando, ele vai fortalecendo, ele vai exemplificando e fazendo com que a gente vá percebendo a necessidade da transformação, a necessidade da mudança, de sairmos daquela situação do passado para uma nova oportunidade, para uma transformação, que essa transformação é necessária sim a todos nós, que precisamos passar por essa transformação,
Precisamos deixar a roupagem antiga para trás e buscar uma nova roupagem, e buscar uma nova forma de nos relacionarmos, de convivermos. E então nos deparamos com toda aquela beleza, com toda aquela mansuetude, aquele amor que toca aqueles corações de forma diferente, de forma que até então não tinha sido tocado. E começa ali a despertar aquela vontade de seguir o Messias, de realizar os feitos que o Messias realizava, de levar aquela luz, aquela informação, aquela renovação para todos os cantos do mundo. E ele vem mostrando a todo instante o que nós precisamos fazer. Mostra aqueles espíritos daquela época, dá a lição, o exemplo, assim como para todos nós hoje. Mas, como nós já conhecemos a história, ele é vilipendiado, ele é humilhado, é crucificado, morto e ressuscita. E ao ressuscitar, ele vem e nos diz que ele vai seguir, mas que virá o Consolador, que ele mandará um Consolador prometido para que a gente possa compreender o que ainda não foi compreendido. E que Consolador seria esse que ele nos fala, que nós receberemos? Ele vai partir, ele vai seguir, mas ele não vai nos deixar desamparado. E assim de fato foi. Ele vem, ele realiza o que preciso é, mostra, exemplifica, ensina e segue. Mas ele não nos deixa órfãos, ele não nos deixa desamparados. E aí, após 2000 anos, mais de 2021 anos, nós recebemos o Consolador prometido, que é o Espiritismo, que é a doutrina dos Espíritos. Doutrina esta que nos auxilia, que nos esclarece, que nos consola, que nos conforta, que é o Consolador prometido pelo Cristo. Mas será que nós estamos sabendo aproveitar deste Consolador prometido? Nós já estamos conseguindo agora, após 2021 anos, estamos conseguindo compreender as lições, porque a lição é única. Ela é a mesma. Não teve alteração. O que altera é o nosso entendimento diante das leis divinas. Mas as leis de Deus, elas são imutáveis. E aí, naquela época lá atrás, nós ainda estávamos confusos, não conseguimos compreender nem perceber toda a grandeza desses ensinamentos. Mas e hoje? Será que nós já temos um pouquinho mais de condição de compreender, de perceber, de entender esses ensinamentos? E aí nos vem a doutrina dos Espíritos, falando da imortalidade da alma, da vida futura, da pluralidade das existências, de que a morte não existe, que nós estamos aqui, somos espíritos imortais, querendo você acreditar ou não, nós somos espíritos imortais e estamos aqui neste planeta Terra, planeta de provas e expiações, passando momentaneamente, estamos aí no processo de transição para um mundo de regeneração, mas somos espíritos imortais. E a doutrina dos Espíritos,
ela nos fala de todas essas coisas, ela nos esclarece a respeito de todas essas coisas. Por mais que a gente não queira aceitar, não queira ouvir, não queira entender, ela está aí. E vai chegar um momento que não vai ter como a gente evitar a ter contato, a aceitar esses ensinamentos, porque são leis divinas. E no Livro dos Espíritos, livro que está este ano comemorando 164 anos, obra magnífica que os Espíritos nos concederam para que a gente pudesse ter o esclarecimento sobre as várias dúvidas, porque a doutrina dos Espíritos, né, o Espiritismo, ele vem nos falar de onde nós viemos, o que nós viemos realizar aqui, para onde nós vamos. Ele vem tirar essas dúvidas, ele vem esclarecer, né? Essa doutrina vem esclarecer todas essas questões, vem falar para a gente da questão da mediunidade, que nós somos médiums, todos nós somos, independente do credo religioso que nós estamos seguindo, e que esta informação dos espíritos, ela chega a todos nós, independente do credo, da religião, da condição social, do tipo de sociedade que vivemos, da cor, da etnia, independente disso. Se olharmos, se observarmos os fatos fora do contexto da religião, nós vamos ver que os espíritos, eles agem sem distinção nenhuma, para todos, em todos os locais. Que a mensagem ela é propagada a todos. Basta que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ela vai chegar. E nós estaremos ali para recebê-la. E para isso vai depender da nossa condição, da nossa vontade, do nosso trabalho, do nosso processo de assimilação, de entendimento, de vontade, de estar ali para servir. E no Livro dos Espíritos, na questão 799, Kardec faz o questionamento aos espíritos, ele pergunta aos espíritos, né? De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Será que de fato, né, existe essa questão, né, do espiritismo contribuir para o progresso? E os espíritos esclarecem, respondem a Kardec e a todos nós que, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então vejam que beleza de resposta os espíritos dão a Kardec sobre a questão, né, de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso, fazendo com que essa condição que a gente coloca, porque somos nós que fazemos essa separação, né, da minha seita, da minha religião, do meu credo, né, a separação que nós fazemos, mostrando que o espiritismo é uma verdade universal, é uma lei divina, é uma colocação de uma lei divina, que se seguirmos essa lei divina, estaremos buscando, estaremos realizando o que Jesus nos solicitou há mais de 2000 anos atrás. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. São as duas leis que ele nos ensinou lá atrás, há mais de 2000 anos atrás. Então,
O Espiritismo ele vem nos mostrar isso, né? Que as coisas materiais, elas não têm nenhuma importância. Nós necessitamos, sim, das coisas materiais para a nossa sobrevivência, para a nossa permanência enquanto aqui estamos, mas não devemos devotar a elas a maior importância. Colocar toda a nossa, a nossa atenção, o nosso cuidado, o nosso tempo, o nosso devotamento a essas coisas materiais. Não. A gente precisa compreender que a gente necessita delas, mas que nós devemos buscar, trabalhar, evoluir moralmente. E de que forma que a gente faz isso? Desenvolvendo a caridade, trabalhando no bem, amando, perdoando, servindo. E hoje, no atual momento, nós recebemos a grande oportunidade de realizar essa transformação. Estamos entrando numa nova era. Está chegando para nós, chegou para nós, na verdade, através dessa pandemia, uma nova era. E essa era, ela vem justamente nos mostrar que estávamos num processo, né, meio que desenfreado, voltados, presos para essas coisas materiais, para suprir uma necessidade material, que é o ter a qualquer custo. Estávamos esquecidos e afastados das necessidades verdadeiras, que é a necessidade do amor, do perdão, da convivência, da empatia. Quantos de nós, através desse processo de pandemia, não estamos agora mais envolvidos, estamos travando, né, uma maior relação com os nossos entes queridos, com os nossos familiares. Estamos buscando prestar mais atenção na dor do nosso próximo, porque também é a nossa dor. Nós desenvolvemos, né, começamos a desenvolver a compaixão, a empatia, porque estamos inseridos todos numa mesma situação, numa mesma problemática. Então a pandemia ela veio e nos colocou, nos situou, nos mostrou que nós somos todos iguais, que não existe diferença. Que o rico que sofre, a dor que o rico sofre através do processo da doença, o pobre também vai sofrer. Que por mais que eu tenha dinheiro, se for da minha necessidade, eu vivenciar essa experiência e através dela eu desencarnar, eu vou desencarnar. Posso ter dinheiro, posso ter um plano de saúde, que eu possa buscar um atendimento mais adequado, um hospital melhor, mas se for da minha necessidade, eu passar por toda esta situação e desencarnar, como nós estamos vendo muitos irmãos desencarnando, e eu não estou aqui desrespeitando nem minimizando a dor de ninguém, mas eu estou trazendo essas reflexões que precisamos fazer, que nos é necessário fazer. Por que estamos vivenciando tamanha dor, tamanha dificuldade? Por que estamos tão isolados neste momento? Precisamos nos afastar, precisamos momentaneamente estarmos ali isolados daquele convívio, daquele círculo de amizades que estávamos tão acostumados, tão habituados, dos relacionamentos, dos encontros, seja
trabalho, seja pós-trabalho, de estudo. Qual o motivo, qual a razão? E aí, se observarmos, e aí vem o Espiritismo nos esclarecer a respeito disso, que estávamos à beira de um abismo. E parece ainda, né, para muitos de nós, que não tem essa visão da vida futura, que não consegue ainda compreender essa visão da vida futura, tudo parece que está meio que desorganizado, meio sem rumo, meio sem freio. Muitas pessoas, eu às vezes ouço as pessoas dizerem assim: ah, o projeto da humanidade deu errado. Nós estamos à deriva, as coisas estão cada vez piores, não tem condição de melhora. Será, meus irmãos, que nós estaríamos aqui colocados por um Pai amoroso, por um Pai bondoso, por um Pai misericordioso, para a derrocada? Para culminar na dificuldade, para cairmos por um despenhadeiro, sem esperança, sofrendo? Será? Não, com certeza não. E aí, justamente, o Espiritismo ele vem trazendo para todos nós essa certeza de que nós não estamos sozinhos, de que estamos a todo momento amparados, que estamos a todo momento sendo socorridos, que o barco não está à deriva como muitas vezes nós chegamos a cogitar que esteja. Não. As dores e os sofrimentos que estamos vivenciando são necessários. São bênçãos de renovação. São bênçãos de transformação. Pois através da dor, através do sofrimento, através da dificuldade, é que nós nos movimentamos para buscar a transformação. Muitas vezes vivemos esquecidos, distantes, desapercebidos, né, do Deus que habita em nós, da importância de Deus nas nossas vidas. E aí, quando a dor nos chega, nós lembramos. Muitos de nós lembramos, rogamos a Deus através de uma prece, através de uma leitura, de uma mensagem. E aí nós rogamos não somente por nós, mas também por todos aqueles que também sofrem, que também vivenciam experiências dolorosas, experiências desafiadoras, porque estar confinados dentro de um lar, né, com aqueles entes queridos que nós amamos sim, mas temos as nossas diferenças, temos os nossos pontos de vista e em algum momento o atrito, o choque virá. E aí a gente vai precisar resolver a situação, não é verdade? Não vamos mais ter a desculpa de que eu vou sair agora e mais tarde quando eu chegar, porque muitos de nós ainda nos encontramos desempenhando as nossas atividades em home office, trabalhando em casa. E aí não tem como fugir, não tem como sair. Teremos que resolver a questão. Então, o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, ela vem e nos explica todas essas questões, todas essas dificuldades que estamos vivenciando. Esse talvez seja um momento pelo qual estamos vivenciando de maior oportunidade que temos de transformação, de renovação. Transformação interior, de renovação, de crescimento moral. Pois são momentos que desafiam mesmo a buscar, né, a desenvolver um entendimento, buscar a observar as situações que estão aí à nossa volta de forma diferente. Opa, peraí. O que está acontecendo? Por que está assim?
Qual é a relação? O que eu tenho a ver com isso? Será que eu tenho alguma responsabilidade, né, diante de tudo que está se passando? E nós começamos a observar que todos nós temos sim responsabilidade diante de tudo que está aí acontecendo. Que dependendo da minha atitude, da sua atitude, da atitude, né, da sociedade como um todo, as coisas podem melhorar ou dificultar ainda mais. Então, se nós buscamos perceber essas situações e começamos a trabalhar esse entendimento, trabalhar essas questões, nós vamos começar a observar que tudo vai acontecer de acordo com a atitude que eu esteja tomando. Se eu me vinculo a pensamentos negativos, violentos e agressivos, a minha atmosfera fluídica, né, ali no local onde eu estou inserido, onde eu convivo, ela vai ficar insuportável, vai ficar difícil. Então, as pessoas que convivem ali comigo, elas vão sentir uma grande dificuldade de relacionar, né, de estar ali junto. Então, quando eu faço um processo, né, de parar, acalmar, refletir, né, buscar uma leitura, buscar uma mensagem, buscar a oração, que muitas vezes nós nos esquecemos desse recurso. Porque muitas vezes a gente até realiza de forma, né, mecânica a oração, mas a gente não para refletir sobre a oração, sobre o que a gente está pedindo em oração, o que a gente está rogando de fato em oração. A gente não para sentir esta ação da oração sobre nós, nos reorganizando, nos fortalecendo, nos amparando. E quantas vezes a gente não se desespera, chora, desanima, e aí às vezes até durante aquele processo de desesperança, de desânimo, a gente chora, a gente fala, a gente pede, e às vezes a gente pega no sono, e quando a gente acorda renovado. O ânimo parece que foi renovado, algo está diferente. É o amparo que a gente recebe desses mensageiros amigos, desses espíritos que estão ali ao nosso derredor. Porque no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo que fala do Cristo Consolador, Jesus fala a todos nós, ele promete, né? Ele deixa aqui, que ele diz, Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender, Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Então, ele prometeu esse Consolador. O Espiritismo vem, o Espiritismo é o Consolador prometido por Deus, por Jesus, para nestes momentos de dificuldade, de desesperança, de desânimo, a gente buscar beber dessa fonte para nos renovarmos, nos fortalecermos e seguir adiante. E aí no item 6 aqui, ele traz assim, venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. E quem seriam esses anjos consoladores? São os espíritos. São esses espíritos que trazem a todos nós essa nova era, essa nova oportunidade, que estão conosco a vivenciar esta nova oportunidade. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos relegados à dor e ao sofrimento eternos.
Nós estamos vivenciando a maravilhosa oportunidade, através da reencarnação, de trabalhar a nossa reforma moral, de aproveitar esse momento para o nosso progresso, para o progresso da humanidade como um todo. Falamos tanto na transição, na regeneração, e estamos vivenciando esta transição, essa regeneração. Existe ainda sim muito sofrimento, muita dor, muita lágrima, muita violência, mas ainda se faz necessário. Esses irmãos, pelos quais são ainda o instrumento da violência, da agressão, da ignorância, são os irmãos que ainda necessitam dessas ações para que possam despertar. E nós somos os trabalhadores da última hora. Não somos privilegiados, não. Temos a oportunidade, sim, de trabalhar, de servir, de dar o exemplo a esses outros que ainda se encontram com o véu sobre os olhos, para que eles possam também perceber a importância dessa renovação, dessa nova era nas nossas vidas, buscando trazer para todos nós a oportunidade do progresso, da evolução moral. E que possamos então, meus irmãos, ao invés de nos ligarmos às reclamações, às revoltas, ao desânimo, à desesperança, que possamos lembrar sim desta doutrina de amor que, como disse lá na resposta 799 do Livro dos Espíritos, vai unir a todos, quando nós tivermos condições de trabalhar para um único fim. Então, que possamos aproveitar todos os momentos para realizar o bem, para disseminar o amor, para fazer brilhar a luz que Jesus nos disse que somos capazes de brilhar, de fazer brilhar. Que possamos, meus queridos, nos instruir, nos respeitar e nos amar a cada momento. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e ilumine, hoje e sempre. E assim, após tantas reflexões, tantas informações recebidas, que possamos agradecer a Deus por tudo que nos ofertou, por tudo que nos possibilitou e nos possibilita sempre. Deus Pai de infinita bondade, amor e misericórdia, Jesus, Mestre dos Mestres, queridos Espíritos amigos que nos auxiliam, que nos amparam, que nos assistem. Agradecidos estamos neste instante pelas bênçãos recebidas, pelos esclarecimentos, pela esperança que nos é renovada, por este momento de contato com esta doutrina de amor, com este Consolador prometido. Que possamos sempre, em todos os momentos, momentos de alegria, momentos de dor que é a bênção do ensinamento, a bênção da renovação, que possamos buscar nos ligar, Senhor, a esta doutrina maravilhosa, para fortalecer em nós esses entendimentos, esses ensinamentos, e que possamos ser esses trabalhadores pequeninos
auxiliando neste plano a transformação, a transição que se faz necessária, começando essa transformação, essa transição interiormente, dentro de cada um de nós, Senhor, servindo de exemplo, assim como Jesus foi para nós no passado. Que as bênçãos de luz, de amor, de misericórdia e de paz possa chegar a todos os meus irmãos neste instante. Graças a Deus. Muita paz a todos.